Fala galera, tudo certo? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. O Corinthians perdeu, o Corinthians foi massacrado, o Corinthians não jogou nada. Como vocês podem ver aqui na tela, Barcelona 3, Corinthians 0. E vamos lá, falar um pouquinho sobre esse jogo, onde tudo, e quando eu digo tudo, deu errado para o Corinthians, não. Tudo o Corinthians fez errado, porque nada dá errado. Você que faz a coisa dar errado. Partindo para a escalação, né? O Corinthians começa hoje o jogo com 5 atrás, sendo Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique, João Pedro Choca e Hugo. Né? A gente pode analisar que tanto o Hugo quanto o Mateuzinho, né, que são os alas, jogam um pouquinho mais à frente, ao lado de Alex Santana e Bidon, Garro mais à frente e ainda mais à frente a linha de 2 com Yuri Alberto e Memphis. Para mim a escalação já passou totalmente errada, porque a escalação na minha visão foi completamente errada. Quando você quer jogar com uma linha de 3 zagueiros, você precisa de um zagueiro que tenha boa qualidade de passe. Apesar de estar numa temporada muito abaixo, o André Ramalho, dos zagueiros do Corinthians, é o zagueiro com melhor qualidade de passe. Sendo assim, para mim, o André Ramalho tinha que ser titular. Mais ainda se você quer jogar com um ala, porque quando joga com 3 zagueiros, você vai jogar com 2 alas. Não é lateral, né? O lateral vira ala. Tanto o direito quanto o esquerdo. O Bidu seria a melhor opção em vez do Hugo, já que o Hugo é um jogador com características muito defensivas. Você coloca um time com 3 zagueiros, mais um ala que é mais defensivo que ofensivo, você apequena seu time ofensivamente, que foi o que aconteceu hoje. O primeiro tempo do Corinthians foi péssimo, certo? O primeiro tempo do Corinthians foi horroroso. O Corinthians não conseguia ter a bola, o Corinthians não conseguia gerar perigo, o meio campo do Corinthians era inexistente. O Leonais, jogador do Barcelona de Guayaquil, estava dominando o meio campo contra Alex Santana e Breno Bidon. O Garro muito abaixo. E o lado esquerdo do Corinthians nulo ofensivamente. Não que o lado direito não fosse, mas o lado esquerdo estava nulo também por características, já que o Hugo não é um jogador tão ofensivo quanto o Bidon. Mas, mesma coisa que eu falei do vídeo da última fase, né, do Corinthians, para mim é o tipo do jogo que você pode mudar tudo. Você podia mudar todos os jogadores, o Corinthians não iria ganhar. Você poderia colocar 10 atacantes, colocar 10 atacantes, o time não marcaria gol. Colocar 10 zagueiros, o time tomaria 3 gols do mesmo jeito. Nada mudaria devido à forma que o Corinthians jogou na partida de hoje, certo? Indo além, pênalti completamente infantil do João Pedro Choca. É aquele pênalti desnecessário, é um pênalti que pessoas vão culpar a experiência. Para mim isso vai além da experiência, vai de um pênalti só desnecessário. O jogador do Barcelona já bota a bola na frente, uma bola que não geraria nenhum problema. O Choca é totalmente displicente e faz o pênalti. E aí o Corinthians vai para o intervalo com o placar atrás. A gente pensa que vai mudar algo no segundo tempo e muda em relação a jogadores, né? A relação a jogadores muda. O João Pedro Choca, que tinha cometido o pênalti, sai, assim como o Félix Torres, que já tinha amarelo e teve um lance que poderia sim ter sido expulso. Logo após ele tomar amarelo, ele faz uma outra falta que poderia sim ter gerado um outro cartão e assim ser expulso. O Ramon tira os dois e aí coloca André Ramalho e aí coloca o Carrilho. Então ele muda a formação e volta aos 4 jogadores atrás, volta a colocar o Carrilho, volta a ter um Alex Santana, um Carrilho, um Bidon, um Garro, um Yuri Alberto e um Depay. Ou seja, ele volta praticamente a formação que o Corinthians já joga em todos os jogos. Então a gente perdeu 2 substituições. Por que a gente perdeu 2 substituições? As substituições só aconteceram porque o plano de jogo do Ramon deu completamente errado. Foi um plano de jogo ruim para o que era o jogo de hoje. E no segundo tempo, no começo do segundo tempo, o Corinthians ainda assim volta melhor. Por quê? Porque voltou a ter a formação que o time já está acostumado. Voltou a ter os jogadores que já estão mais entrosados. Só que acontece um gol contra do Gustavo Henrique, um gol anulado, um gol que a anulação demora muito, mas bem anulado, já que o jogador do Barcelona, apesar de ter sido um gol contra, o jogador do Barcelona de Guayaquil que participa da jogada, apesar de ser um gol contra o jogador do Barcelona de Guayaquil que participa da jogada, estava impedido, ou seja, impedimento bem marcado. E logo após, o Corinthians toma um segundo gol, um gol onde
Pra mim, a característica que eu sempre falo do Corinthians, pra mim o Corinthians é um dos times que mais toma gol nesse estilo de jogada. Mas o que é esse estilo de jogada? Aquela jogada que o jogador vai entrando na área, invadindo a área e ninguém bota o pé, ninguém desarma a bola. Parece que eles deixam entrar. E aí, nessa jogada, acabou saindo o segundo gol. E no terceiro gol, o jogador do Barcelona que chuta, ele domina a bola, tem tempo pra pensar, tem tempo pra fazer o que quer fazer. O Bidon olha, o outro jogador que tá na frente do que chuta vai andando pra trás em vez de andar pra frente. E o Barcelona de Guayaquil faz o gol. Por quê? O time já estava completamente apático e os jogadores completamente apáticos. E junto com o apático, sem vontade, parecia. Pra mim, essa atuação apenas mostra o que eu já venho falando do Corinthians há muito tempo. O Corinthians nessa temporada é um time ruim, diferentemente de como acabou a última temporada. Mas o que faz o Corinthians ser um time ruim? Individualmente, mal. Por quê? Garro foi mal no jogo de hoje. Desde a volta da lesão, está mal. Depay no jogo de hoje, mal. E o Yuri Alberto eu não consigo falar nada, porque o Yuri Alberto precisa da bola chegar para ele. Se a bola não chega para ele, ele não vai conseguir gerar gols, gerar chances. Mas individualmente ele não está tão mal. Está tão bem como na última temporada? Não. Mas está mal? Também não. Mas Garro, mal. O Bidon fez um bom jogo contra o Mirassol, mas ainda assim, pra mim, está mal. A zaga, André Ramalho, nesse ano, mal. Todos os zagueiros, mal. E aí implica outra coisa, defensivamente o Corinthians vai mal também esse ano. E coletivamente, também não vai bem. Mas por quê? Porque quando você perde o individual, você acaba perdendo o coletivo, né? Já que o que faz o coletivo ser bom? Uma junção de fatores individuais. Você individualmente bom vai ajudar ao coletivo estar bom. Então, se o seu time todo individualmente está mal, o coletivo também vai ser bastante afetado. E é o que acontece no Corinthians, já que coletivamente o Corinthians joga muito mal nessa temporada. Como eu disse, 3-0, né, pro Barcelona. Era só o Corinthians enfrentar uma equipe melhor ou estar numa competição melhor que o Paulistão, que iria ficar claro que a boa campanha do Paulistão mascara os erros do time, que é completamente o que aconteceu e é completamente o que mostrou essa partida. Pra mim, jogo em Itaquera? Corinthians é forte em Itaquera? Completamente. Mas tem chances de reverter? Pra mim, isso é impossível, certo? Esse é a análise sobre Barcelona de Guayaquil 3, Corinthians 0, partida que ocorreu hoje pela Libertadores, nessa noite de quarta-feira. Se você assistiu até aqui, gostou do vídeo, no YouTube aquele joinha, no TikTok aquele coraçãozinho, o comentário ajuda demais e o compartilhamento mais ainda, certo? Muito obrigado, até o próximo vídeo que sai na manhã de sexta com Bahia e Boston River, que vai acontecer pela Libertadores, e a gente também vai fazer aquela análise sobre esse jogo, certo? Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, depende do horário que você estiver assistindo, e até a próxima.